Boa noite. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Eu vou fazer hoje aqui alguns comentários sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os pacificadores. Então, no capítulo 9, tem a passagem do Sermão do Monte, que quando Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas por que Jesus disse isso? Por que os pacificadores é que serão chamados filhos de Deus? Se todos nós somos filhos de Deus. E, no entanto, nós ainda não somos pacificadores. Por que Jesus disse isso? Então, a gente tem que buscar de quem sabe mais. E o Haroldo Dutra, que fez a tradução do Novo Testamento, ele então estudou o hebraico, o grego, para fazer essa tradução. E ele disse que, tanto na língua hebraica antiga, quanto no aramaico, que era a língua utilizada por Jesus, não existiam, como para nós hoje é tão comum, algumas expressões. Por exemplo, se nós queremos falar que alguém tem muita luz, a gente fala que ele é iluminado. Então, essa expressão iluminado não existia nessas duas línguas. Então, como é que eles se expressavam quando eles queriam dizer, por exemplo, que alguém era iluminado? Então, eles diziam, fulano é filho da luz. Então, a expressão filho de significava que aquele que era ou estava sendo considerado filho, ele já havia conquistado as qualidades daquilo de que ele era filho. Então, se ele era filho da luz, então ele já tinha conquistado as qualidades da luz. E o iluminado é aquele que transmite também luz. Então, quando Jesus disse, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, quer dizer que quando nós chegarmos ao patamar de evolução espiritual, onde nós já pudermos ser considerados pacificadores, quer dizer que nós já teremos conquistado as qualidades de Deus. Claro que nós temos que entender aí que essa conquista é de forma limitada. Porque se fosse de forma absoluta, seria a mesma coisa de dizer que nós um dia poderíamos ser Deus. E isso não é verdade. Então, o pacificador é aquele ser, então, que ele já conquistou a paz. Então, ele tem que, obrigatoriamente, em todas as suas ações, estar transmitindo aquilo que ele já conquistou. Em muitas traduções do Evangelho, nós vemos lá, bem-aventurados os pacíficos, e não pacificadores. Qual é a diferença entre pacífico e pacificador? Então, o pacífico é aquele ser que já conquistou uma condição de não praticar a violência. Mas não quer dizer que ele seja aquele ser que já transmite a paz. No entanto, o pacificador, obrigatoriamente, tem que ser pacífico. Mas, além de ser pacífico, ele tem que transmitir, dar daquilo que ele já conquistou, que no caso é a paz. E nós, quando falamos de paz e de pacificador, nós temos o exemplo maior em Jesus.
Jesus é para nós o modelo e guia, como Kardec pergunta na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? O Espírito também mais perfeito que Deus nos deu, né? Para que fosse nosso modelo e guia. Então, ele é o modelo de pacificador. No entanto, existem outros espíritos também que passaram pelo planeta Terra, tá? E que foram exemplos de pacificadores. E eu vou citar 2 exemplos. O primeiro deles, quando um repórter pergunta para ele por que ele não gostava do cristianismo, ele responde: não é que eu não goste do cristianismo, eu não gosto dos cristãos, mas eu amo o Cristo. E ele também disse que se todos os ensinos religiosos do planeta Terra se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Esse é Gandhi, que nós conhecemos como Mahatma Gandhi. No entanto, o nome dele não era Mahatma. Mahatma é um termo indiano para expressar grande alma, espírito iluminado. O nome dele era Mohandas Gandhi. E Gandhi foi aquele ser que libertou a Índia do Império Britânico sem um ato de violência da sua parte. No entanto, ele sofreu inúmeros atos de violência. Um deles, quando então ele andando lá em uma das ruas da capital da Índia, vem um soldado britânico e lhe dá um murro no rosto. E ele cai. Porque Gandhi era de estatura baixa e magrinho. O soldado britânico, por sua vez, era alto e forte. Quando Gandhi, então, começa a se levantar, vem o soldado e lhe dá outro murro no rosto. E Gandhi cai novamente. Nisto, aquelas pessoas que também passavam pela rua ali, cercam os dois e já estavam numa atitude de reação em defesa de Gandhi. É claro, era uma reação contra aquele soldado. Gandhi, então, se levanta e pede serenidade a todos. E o soldado britânico, então, se dirige a ele dizendo: quem te ensinou a ser tão covarde? Porque o soldado, ao dar o murro no rosto dele, sem motivo algum, esperava dele uma reação, para que ele justificasse, então, alguma ação mais violenta até com relação a Gandhi. Mas Gandhi, serenamente, responde para o soldado: este homem que você carrega pendurado em um crucifixo. E o soldado, então, começa a chorar, porque ele se dizia cristão, vestia a máscara do cristão, mas agia completamente contrário aos ensinamentos do Cristo. O outro exemplo, aqui no Brasil, não é o Chico. Não é que o Chico não tenha sido um exemplo de pacificador. Não é isso. Muito pelo contrário, ele foi esse exemplo de pacificador. No entanto, eu não vou pegar exemplo dentro do Espiritismo, porque senão a gente fica com aquela coisa, com aquela ideia, como eram colocado muito antigamente, com aquela ideia: fora da igreja não há salvação. Então, se a gente fica pegando muito exemplo só dentro do Espiritismo, a gente começa a achar que fora do Espiritismo também não há salvação. Então, o outro exemplo que eu cito é Irmã Dulce.
Irmã Dulce era aquela freira que tinha um grande trabalho de assistência aos mais necessitados. E ela chamava todos aqueles que ela assistia como sendo os meus pobres. E em todos os lugares onde ela ia, ela estendia a mão e pedia uma ajuda para os meus pobres. Em domingo, ela vai à feira, chega até um feirante, estende a mão e pede uma ajuda para os meus pobres. O que o feirante fez? Deu uma baita de uma cuspida na mão dela. Aí a gente pensa assim, né? Se fosse comigo, né? Só que irmã Dulce está em um outro patamar de evolução espiritual. Ela então pega aquela mão com aquela cusparada, enfia no bolso do hábito, estende a outra mão e fala para o feirante: esse foi o meu, agora uma ajuda para os meus pobres. Nós damos daquilo que nós temos. Se nós não temos, não temos como dar. E é interessante como nós comumente estamos usando uma expressão assim: eu perdi a paciência. Tem como perder paciência? O que vocês acham? Não existe a possibilidade de perder paciência. Paciência é uma qualidade espiritual. E todas as qualidades espirituais, após conquistadas, jamais são perdidas. Quando nós dizemos, eu perdi a paciência, nós só estamos demonstrando a nossa falta de paciência. Só estamos nos revelando. Nos revelando. Mas quando Jesus disse, né, bem-aventurados os pacificadores, nós temos que pensar, né, que a paz não é algo exterior. Porque ele mesmo disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou a paz que o mundo não pode dar. E que paz é essa? Tem que ser uma paz interior. E nos dois exemplos que eu citei, tanto Gandhi quanto irmã Dulce foram exemplos de pacificadores. Porque nenhum dos dois casos citados houve reação por parte deles. No entanto, houve uma ação enérgica. Mas nós achamos que foi uma ação, né, simples. Muitas vezes até de covardia, como o soldado falou para Gandhi. No entanto, a ação deles, dos dois, com toda certeza, desmontou ou desarmou a agressividade do outro. Porque chama o outro à razão. E qual a diferença entre agir e reagir? Nós, que ainda estamos rastejando, nós sempre reagimos. Porque a reação é simplesmente a demonstração do nosso instinto inferior que nós trazemos. É o nosso instinto sendo colocado para fora. Quando nós agimos, é porque nós já temos a capacidade de discernir que antes de qualquer ação, nós precisamos
raciocinar. Então, a ação, ela é raciocinada. Raciocinada. Aí a gente pensa, né, fala assim, o espiritismo é uma religião, né, de fé raciocinada. Aí a gente pega e fala, eu sou espírita, então eu tenho uma fé raciocinada. Tem? Tem? É só falar que é espírita e já tem uma fé raciocinada? Não é bem assim. Então nós simplesmente demonstramos a nossa violência que nós ainda trazemos conosco. Porque no caso de Gandhi, aqueles que estavam ali estavam prontos para reagir em defesa de Gandhi. Se a irmã Dulce estivesse também rodeada por seus seguidores, com toda certeza eles estariam prontos para reagir contra o feirante. Contra o feirante. E nós sempre estamos assim. E nós estamos agora, nesses tempos conturbados que estamos vivendo, estamos escutando muito um jargão aí. Bandido bom é bandido? Hã? Mas quem é o bandido? Quem é o bandido? Hã? Quem é o bandido, gente? Nosso irmão. Nosso irmão. E se hoje nós estamos chamando ele de bandido, quem disse que ontem não éramos nós o bandido? Bandido bom é bandido morto? Não. Não. Um ser humano bom é um ser humano evangelizado, convertido para o Cristo. Não existe bandido. Bandido é uma situação temporária que nós provocamos para nós mesmos. E quando nós apontamos o dedo para o outro, quem disse que nós também não estamos na marginalidade da lei? Quem é que não erra? Levanta a mão, por favor. Foi por isso que o Cristo disse, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Quem atirou a primeira pedra? Quando Gandhi disse, eu não gosto dos cristãos, vocês já podem estar tendo, então, uma breve ideia do porquê, quando eu comecei a falar aqui. Porque quando eu era criança pequena, lá na cidade onde eu nasci, em Goiás, a gente via muitas pessoas perguntarem, qual que é a sua religião? Aí a pessoa falava, eu sou católico não praticante. Vocês já ouviram muito isso, não já? E o que significa isso? Significa nada, não é? Absolutamente nada. Mas hoje, nós estamos vestindo a máscara do cristão não praticante. Porque quando eu olho para o meu próximo, eu vejo primeiro o quê? As qualidades que ele traz consigo? Nós vemos os defeitos. Isso é violência? Lógico que é violência. Porque quando nós falamos de violência, nós imaginamos que a violência é apenas o ato físico da agressão. E hoje nós estamos mais comedidos porque nós sentimos medo da punição que pode vir da aplicação das leis. Então a gente fica mais comedido com essa agressão física. Mas
as outras formas de agressão nós continuamos praticando. Nós olhamos, vemos os defeitos. Além de ver os defeitos, nós falamos mal daquela pessoa que tem aquele defeito. Quem de nós não tem defeito? Se nós não tivéssemos defeitos, nós não estaríamos aqui. Com toda certeza. E quando nós não falamos, nós pensamos. E pensar também é violência. Porque nós pensamos como matéria. Parece que nós esquecemos que nós somos espíritos. E continuamos praticando essas violências. Quando alguém vem contar uma fofoca para a gente depois de escutar, a gente sente até urticária de vontade de passar aquilo para frente, não é? Porque a gente adora uma fofoca. Só que nós deveríamos agir como aquilo que é atribuído a Sócrates. Né? A questão das 3 peneiras que nós devemos utilizar para toda informação que a gente pode passar ou receber. As 3 peneiras é Sócrates andando então pela rua de Atenas, vem um dito amigo, tá? Porque esses são sempre amigos entre aspas, tá? E fala: Sócrates, eu tenho algo a lhe contar. E ele pergunta: você já passou essa informação pelo crivo das 3 peneiras? E ele: 3 peneiras? Ele falou assim: é. A primeira peneira é a peneira da verdade. A informação que você quer me passar é verdade? Ah, isso eu não sei, eu não verifiquei. Então, se você não verificou, pode ser verdade ou pode não ser verdade. Suponhamos que seja verdade, então passou pela primeira peneira. Então nós temos que utilizar a segunda peneira. É bom o que você vai me contar? Ah, não, isso não. Então você já não deveria me contar. Se não é bom, é porque ficou na segunda peneira. Mas vamos supor que seja bom o que você vai me contar. Então você deveria usar a terceira peneira, a da utilidade. É útil o que você vai me contar? Não, de jeito nenhum. Então, não quero saber. Nós deveríamos agir assim. Deveríamos. Mas agimos assim? E por que não agimos? Eurípides Barçanufo fundou um hospital no plano espiritual, que é o Hospital Esperança, onde esse hospital recebe quase que exclusivamente espíritas. Porque o espírita chega no plano espiritual com um nível de perturbação altíssimo. Porque nós achamos que somos espíritas aqui e vamos chegar no plano espiritual começando dando carteirada, né? Como diz, eu sou espírita. Mas por que o espírita se perturba tanto? Porque o espírita tem plena consciência dos ensinamentos do Cristo. Tem plena consciência daquilo que ele deveria fazer, mas não faz. E quando nós chegamos no plano espiritual, nós somos cobrados pelo juiz mais severo que existe. Qual é esse juiz? A nossa consciência. E aí começamos a ser cobrados, e cobrados, e cobrados, e cobrados, e cobrados, e aí entramos em perturbação. E aí a gente tem que passar uma temporada no hospital para se recuperar. Mas mesmo sabendo de tudo isso, nós continuamos sendo muito violentos. Muito violentos.
Aconteceu um fato agora no mês passado, lá no Rio de Janeiro. Um moço sequestrou um ônibus e veio a polícia, um atirador de elite, e acabou matando. Quantos de nós comemorou isso? Não, e eu digo que absolutamente eu não comemorei isso. Eu achei isso absolutamente triste. Mas nós vimos um fato na TV do governador do Rio de Janeiro chegar lá vibrando. Como é que nós podemos ficar contentes com a morte de um irmão? Mas não vamos muito longe, não. Eu vi que a rua aqui está cheia de carro, então eu imagino que a grande maioria aqui deve ter vindo de carro. Vamos imaginar que todos nós estamos vindo de carro, de casa, tranquilos, pensando já no centro, chega lá, vou assistir uma boa palestra, aí vocês chegam aqui, vem essa palestra mais ou menos, né? Mas de repente vem alguém e dá aquela fechada na gente. Aí a gente fala, cuidado, irmão, mas vai com Deus. Não é assim que a gente fala para ele? Hã? Não é assim? O Haroldo conta um fato interessante, que ele disse que aconteceu com ele. Diz que ele saía para levar o filho na escola. Mas, displicente, ele se manteve na faixa da esquerda da rua. Mas ele ia virar à direita, então ele tinha que ter já pegado essa faixa. E quando ele percebeu, ele estava em cima. Então ele sinalizou e começou a entrar. Veio um carro e fechou ele. Mas foi o carro que fechou ele? A gente fala o carro, né? Como se o carro andasse sozinho. Não foi o carro que fechou ele, foi o outro motorista que fechou ele. Porque não teve a educação de deixar ele passar. Porque nós pensamos assim, o trânsito aqui é desse jeito. Quando a gente vê alguém dando seta, a gente acelera mais um pouquinho para não deixar entrar. Como é que vai entrar na minha frente? Que atrevimento é esse? E aí, esse motorista, além de fechar o Haroldo, deu aquela buzinada. Porque se tivesse só fechado, tudo bem, mas quando deu aquela buzinada, aí o Haroldo disse que aí a legião dele veio à tona. Porque o Haroldo, ele fala que, como nós já tivemos inúmeras experiências reencarnatórias, em cada uma delas nós vivenciamos uma personalidade. E o conjunto de todas essas personalidades forma a nossa legião, que é o nosso eu, né? E ele disse que quando esse motorista deu aquela buzinada, a legião dele toda veio à tona. E é claro que vem primeiro as piores personalidades, né? E aí ele disse que abriu o vidro do carro, acelerou o carro para emparelhar com o outro motorista para poder brigar com ele. Nisso, o filho dele pega e fala, escuta aqui, você vai brigar? Aí diz que ele levou aquele choque, né? Caiu em si. Aí ele falou para o filho, eu estava pensando, né? Aí o filho disse, e se esse com quem você vai brigar for um dos que assistem as suas palestras aí pelo YouTube? Aí ele falou assim, aí eu estou ferrado. Mas nós somos assim. Nós somos assim. Nós falamos algo, mas estamos fazendo outras coisas diferentes. Nós somos pessoas ótimas, desde que não pisem em nosso calo. Porque se pisar no nosso calo, ai, 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 aí a nossa legião vem à tona, né?
Nós estamos tranquilamente no nosso trabalho, quem ainda, trabalha, e de repente a gente vê que o nosso chefe vem fumaçando para o nosso lado. Nós, como cristãos, que temos por hábito nos colocar no lugar do outro para sentir o que o outro sente de dor, nós então pensamos, ele deve estar com algum problema, que Jesus o abençoe. Não é assim que a gente pensa? Mais ou menos assim, José? Então nós vestimos uma máscara de cristãos. Quando nós entramos na casa religiosa, nós fazemos até aquela cara assim de coitadinho, né? Se a gente pudesse ter a evidência, a gente ia ver assim, em cima da cabeça de cada um de nós, aquela auréola dos santos. Mas aqui dentro, né? Aí, quando eu falo isso, eu lembro daquele desenho do Pateta. Muitos aqui devem lembrar dele. O Pateta era aquele sujeito arrumadinho, todo organizado, só atravessava na faixa, olhava o sinal, prestava atenção em tudo, enquanto ele era pedestre. Quando ele entrava no carro e punha as mãos no volante, ele se transformava numa fera. Assim somos nós, os cristãos. Nós nos dizemos cristãos, porque ser cristão é ser discípulo do Cristo. E ser discípulo de alguém, de algum mestre, é seguir os ensinamentos daquele mestre. E nós, então, dizemos que somos cristãos. Mas, no entanto, as nossas ações geralmente dizem completamente o contrário. Ah, mas eu não sou perfeito. Desculpa é bom, né? Desculpa é maravilhoso. Qual é o nosso objetivo aqui? Antes que a gente se esqueça. Qual o nosso objetivo aqui no planeta Terra? Agora, encarnado. Evoluir. Nos aperfeiçoar moralmente. Construir o reino de Deus em nossos corações. Mas nós reencarnamos e a primeira coisa que a gente esquece é que nós somos espíritos. Nós começamos a achar que o nosso objetivo aqui é colocar o nosso nome na revista Forbes. Né? A revista que lista os maiores milionários do planeta Terra. Que dia nós vamos desencarnar? Ninguém sabe? Graças a Deus, né? Eu falo por mim, que se eu soubesse o dia de desencarnar, eu acho que uns 6 meses antes eu desencarnaria. Porque o coração explodiria de tanta ansiedade. Mas pode ser hoje, não pode? Aí tem gente que já procura logo uma madeira para bater e falar, Deus me livre. Não livra não. Pode pedir aí até enjoar, mas não vai livrar. Quando chegar o dia, vai rindo ou vai chorando. A escolha é sempre nossa. Mas vamos supor, né? Pode ser hoje, que não seja, mas vamos supor que fosse hoje. Será que nós estaríamos retornando ao plano espiritual em paz? Será que nós podemos dizer em sã consciência que nós estamos retornando em paz? Não tem ninguém que vai apontar o dedo para a gente, não. Somos nós mesmos que vamos falar e que vamos dizer se nós estamos ou não em paz. Porque nós pensamos e culturalmente nós fomos educados como
se tivesse um Deus juiz que fosse nos julgar. E isso não existe. Somos nós mesmos quem fazemos esse julgamento. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós, não passa pela nossa cabeça que nós podemos desencarnar a qualquer momento. Porque nós achamos que nós vamos ficar aqui para sempre. Para sempre. Quando desencarna um, a gente fala, nossa, mas como? Gente, para desencarnar só precisa de uma coisa: estar encarnado. A coisa mais ridícula que tem é você chegar num velório e a pessoa fala, mas morreu de quê? Importa do que morreu? Desencarnou, chegou a hora. Porque quando não chega a nossa hora, é como aconteceu naquele acidente de avião que teve, eu acho que na Índia lá, onde apenas uma menina de 12 anos sobreviveu. Não era o momento dela. Não era. Quando é o nosso momento, não adianta. Não adianta. Os descendentes de árabe que tiver por aqui, vai entender, né? Maktub, né? Maktub. Então não adianta. Então nós temos consciência daquilo que nós precisamos fazer. Mas estamos fazendo? Quando é que nós vamos nos tornar pelo menos pacíficos? Não vou nem dizer ser pacificador. Porque isso aí vai, né, dependendo aqui, vai da gente, daqui uns 3, 4 mil anos a gente está conseguindo chegar com esforço, tá? Mas tem que esforçar. Mas nós achamos que a violência é só o outro que pratica. Que nós não praticamos a violência. Porque nós somos bons. Nós somos bons. Mal é o outro. Bandido é o outro. Criminoso é o outro. Se nós pegarmos o nosso dia e formos realmente conscientes e falar assim, eu vou anotar hoje todas as minhas infrações com as leis de Deus. Será que ia dar muito ou ia dar um pouco? Então nós também somos criminosos. Nós imaginamos, quando falamos de paz, que paz seria uma relação harmoniosa entre todos os cidadãos. Nós imaginamos que paz seria uma ausência de violência, uma ausência de problemas. E nós imaginamos, então, que vivemos em um planeta puro, não é? Porque para ter a ausência disso tudo é só num planeta puro, onde habitam espíritos puros, onde reina o bem. Onde reina o bem. Agora, nós moramos ainda em um planeta que está na categoria de provas e expiações. E segundo a espiritualidade, planetas nesta categoria é onde o mal se sobrepõe ao bem. Será que num planeta desse nós podemos esperar ausência de violência? Porque quando a gente fala isso, a gente está falando assim, né? Generalizado. Nós podemos esperar isso? Podemos esperar uma relação harmoniosa entre todos? Será que vai existir ausência de problemas aqui?
De jeito nenhum. De jeito nenhum. No entanto, isso tudo que eu estou falando são ações exteriores. Mas aquele de nós que já tiver a capacidade de conquistar a paz que Jesus nos prometeu, tudo isso que eu falei vai ser percebido e vai ser exteriorizado por ele. Da parte dele, não vai ter problema. Da parte dele, não tem violência. Da parte dele, tem uma relação harmoniosa com todos. O problema é que nós queremos que todos os espíritos encarnados aqui hajam da mesma forma, como se estivesse todo mundo na mesma categoria espiritual. E que conquistasse e que admitisse, né, que todos já houvessem conquistado essa paz. Porque a paz, ela é uma conquista individual. Individual. Essa paz só vai ser coletiva quando a maioria de nós já estiver com esta paz conquistada. Aí nós teremos uma paz coletiva também. Mas a paz é individual. Assim como a nossa evolução espiritual é individual, não é pensamento egoísta. Porque a nossa evolução espiritual não está atrelada, pregada a de ninguém. Nós necessitamos, isso é uma necessidade, de convivermos uns com os outros para o nosso aprendizado, para a conquista das virtudes espirituais. Mas a nossa evolução não está atrelada a de ninguém. Absolutamente a de ninguém. Mas nós achamos que está. Porque nós falamos, eu não sou assim, porque a maioria também não é. A maioria está pensando desse jeito, então eu também tenho que pensar assim. Aí criaram aquele ditado, né? Desculpa aqui se tiver alguém que chama Maria, mas é do ditado, né? Fala, Maria vai com as outras. Né? E nós esquecemos que, falando de ditado também, um ditado popular de extrema sabedoria. Não deixe para amanhã aquilo que você deve fazer hoje. Quem disse que amanhã nós estaremos aqui, encarnados? Quem tem essa certeza? Nós podemos dormir e despertar no plano espiritual. O corpo ficou. Mas a nossa violência, ela é uma violência também coletiva. Porque na atitude lá daqueles que estavam ali na rua para defender Gandhi, é como nós agimos sempre para defender aqueles que nós percebemos superiores moralmente em relação a nós. Muito antigamente nós defendíamos Deus ferozmente. Porque se eu acreditasse em Deus de uma forma e a tribo, né, de uma outra tribo não acreditasse da mesma forma e a minha tribo fosse mais forte, eu iria impor a minha crença, e se eles não aceitassem, eles seriam eliminados. Quantas vidas nós tiramos para defender Deus? E aí eu pergunto para vocês, Deus precisa da nossa defesa? Precisa? Deus precisa que nós defendamos Ele? Depois nós passamos a defender Jesus. Nós regamos a terra ali do Oriente Médio
com sangue. Porque nós fomos para defender o Santo Sepulcro. O que é isso, Santo Sepulcro? O que significa isso? Porque nós nos dizemos cristãos, mas ainda somos extremamente apegados às crenças que nós trazemos do passado. Nós não desapegamos. Então nós fomos para defender o Santo Sepulcro contra os pagãos, os ímpios, né? Mas o que significa isso? Será que nós podemos pensar que Jesus estava preocupado onde o corpo material que ele utilizou foi sepultado? Será que nós podemos pensar isso? Que tinha alguma importância? Jesus, com os seus assessores, são os arquitetos deste planeta. Eles construíram este planeta. Então, de uma forma bem infantil, a gente pode dizer que Jesus é dono do planeta. Por que ele estaria preocupado com uma grutinha lá onde foi sepultado o corpo que ele utilizou? Mas nós, seres ainda extremamente inferiores, fomos defender Jesus. Aí eu pergunto, Jesus precisa da nossa defesa? Será que ele precisa da nossa defesa? Quando eu cheguei aqui em Rio Preto, em 2006, eu fui convidado para falar em um centro em 2008, que foi quando começaram a me chamar. E quando a pessoa pega o telefone... e detalhe, aqui em Rio Preto eu descobri que centro tem dono. É o centro do fulano, o centro do Beltrano, o centro do Cicrano. Eu estranhei absurdamente isso, mas não tem nada a ver com isso. Não é problema meu. Mas essa pessoa que tem um centro, me liga, me convidando para falar no centro. E de repente ele fala para mim assim, só tem um detalhe, aqui não pode falar daquele baianinho. Que baianinho? Daquele baianinho. Mas que baianinho? Daquele, do Divaldo eu estou falando. Feroz. Aí, eu perguntei, eu posso citar Joana de Ângeles? De jeito nenhum. A mentora dele é a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, eu estou falando com um espírito iluminado aqui, porque para ele falar de Joana de Ângeles, ele é muito evoluído. Eu chego a me arrepiei. Mas tudo bem, eu perguntei, eu falei, posso falar de Jesus então? Não pode. Aí quando eu chego no centro, está lá uma placa. Jesus, Kardec e Chico. Tá bom. Mas eu sou muito curioso. Aí eu fui atrás de saber por que tanta ferocidade. Aí eu vinha saber que aqui na região de São José do Rio Preto existe um movimento dos chiquistas. E que defendem o Chico ferozmente. Ferozmente. Fora do Chico não há salvação. É o lema deles. Eu tenho uma profunda admiração pelo Chico. As obras que vieram pela psicografia do Chico são de uma importância para nós, para o nosso aprendizado, imensa. No entanto, o Espiritismo não é do Chico. O Espiritismo não é de Kardec. O Espiritismo é de quem? Dos espíritos que ditaram.
Nós tivemos pessoas chaves. Tanto é que Kardec, quando da codificação, quando recebe a missão, ele fala: mas e se eu falhar? Se você falhar, nós arrumamos outro. Simples assim. Simples assim. Então eu descobri que existe esse movimento. E existe um ódio para com o Divaldo. Por que disseram que o Divaldo plagiou um livro do Chico? Plagiou um livro do Chico. Qual o livro que é de autoria do Chico? Quantos livros tem publicados de autoria do Chico? Eu não conheço nenhum. Nenhum. E ele mesmo, Chico, dizia: a obra não é minha, é dos espíritos que a ditam. O Chico é um espírito em outro patamar de evolução, que esteve aqui em uma missão para nos ajudar, para que nós pudéssemos pegar com com tantas as informações que vieram através da sua psicografia, aí sim, da psicografia dele, para nos ajudar a sair do buraco em que nós nos encontramos. Mas é uma ferocidade, porque nós somos inferiores e queremos defender aqueles que nós julgamos, que merecem a nossa defesa. E nós agimos com uma ferocidade terrível. Será que o Chico fica feliz com uma coisa dessa? Eu acho que ele se entristece de ver a nossa infantilidade. Infantilidade. O planeta Terra um dia vai morrer. É matéria. O sistema solar em que Jesus evoluiu não existe mais. Não existe mais. E quando nós chegarmos na categoria espiritual em que Jesus estava quando passou por aqui, o nosso sistema solar também não existirá mais. E qual é essa preocupação? Por que nós queremos defender tanto? Porque nós deixamos tanta coisa ruim que nós temos vir à tona. Por que nós não nos educamos? Com tudo que nós temos as obras básicas, e nós temos 400 e quantos livros? 40? Do Chico? Psicografou? 450 livros só do Chico. Mais uns quase 200, eu acredito, do Divaldo. 280. É muita coisa. Mas nós não precisaríamos nem de tudo isso. Nós só precisaríamos lembrar de uma fala de Jesus. Quando o fariseu chega para ele e pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro e o maior mandamento. E eu vos deixo um segundo semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Se nós vivêssemos esses dois mandamentos todos os dias, nós estaríamos absolutamente em paz. Nós poderíamos partir hoje tranquilo, se nós estivéssemos vivendo esses dois mandamentos. Mas só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Somente de nós. Então, que Jesus, acho que já deu 9 horas ali, né? Já passei aqui um pouquinho. Que Jesus, então, possa nos amparar, nos dar discernimento, compreensão, para que nós possamos, no nosso dia a dia, aprender a viver como se fosse o último aqui como encarnado, colocando absolutamente em prática
aquilo que estiver dentro da nossa capacidade, dos seus ensinamentos. Porque somente assim é que nós iremos conquistar a paz que ele disse que nos daria. Porque não existe outro caminho para a conquista desta paz. Muita paz.